Sejam muito bem-vindas ao programa de autoestima Desperte Sua Confiança. Aqui nesse programa eu ajudo mulheres a aumentarem sua autoestima em até 8 semanas. Meu nome é Jaqueline Santos, sou psicóloga, especialista em pessoas há mais de 15 anos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muito se fala por aí entre nós mulheres, né? Poxa, eu não tenho tempo de me cuidar porque eu tenho que me dedicar ao trabalho, à casa, à família, né, como um todo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu recebo essa frase, né, em diversos momentos aí, tanto em terapia quanto nas redes sociais também, do quanto é difícil pra gente priorizar algumas coisas quando se diz respeito a nós, né? Então, essa expressão, ela expressa um desafio gigantesco, né? Que é comum entre a gente. Então a gente acaba realmente priorizando outras coisas na nossa vida e a gente acaba não cuidando da gente, não nos dedicando o quanto deveria, né? Então a gente se sobrecarrega com diversas responsabilidades e realmente o tempo não vai aparecer pra gente se cuidar, né? Se a gente não priorizar. Então a gente pode ficar aí sobrecarregado com tarefas domésticas, com atividades do trabalho, com as demandas do dia a dia e aí a gente deixa pouco tempo, né, para esse autocuidado, para a gente priorizar algumas questões básicas do nosso dia a dia, né? Então, ela reflete, né, essa afirmação de não ter tempo de se cuidar por diversas outras questões, ela reflete uma situação em que a gente percebe, né, a falta de tempo para a gente se dedicar a nós mesmos, né? Por outro lado, inclui também alguns pontos importantes nessa frase, porque o não tenho tempo de me cuidar, né, exige, né, e expressa também um desafio muito significativo, né? Essa situação, ela pode se transformar em uma oportunidade, né? A gente tem que tirar um pouco esse sentimento de, poxa, eu estou sobrecarregada mesmo, eu não vou conseguir, né, me cuidar porque eu tenho questões do meu trabalho, eu tenho questões da minha casa, eu tenho questões com o meu marido, com os meus filhos e realmente eu não tenho tempo para me dedicar ao autocuidado, né, aos pequenos cuidados que nós precisamos ter com nós mesmos, né? Até porque se a gente não identificar isso como uma oportunidade, a gente vai cada vez mais sobrecarregar e cada vez mais deixar de lado esse autocuidado. E deixando de lado esse autocuidado, vai mexer muito com a nossa autoestima. E com a nossa baixa autoestima, ela vai crescer, né? A nossa autoestima, eu costumo falar que é como se fosse um local muito reservado, muito individual, né? A gente precisa estar atentas à nossa autoestima para que ela não diminua, muito pelo contrário, para que a gente a mantenha como alta, né? Num patamar alto, para que a gente não experimente, né, as consequências de uma baixa autoestima, que eu vou comentar com vocês mais pra frente também. Mas alguns pontos importantes nessa afirmação a gente pode identificar como oportunidade, tá? Então a gente sair um pouco do campo da vitimização e trazer justamente pro campo de oportunidade. Poxa, se eu estou me sentindo sobrecarregada a tal ponto de não conseguir experimentar um autocuidado, isso é um ponto de atenção, é uma oportunidade que eu tenho para melhorar algumas questões, né? E se você ficar até o final, você vai saber tudo, passo a passo, de como melhorar esse ponto, tá? Conscientização dessa necessidade. Então, a partir do momento que eu me vejo numa situação em que eu não estou tendo tempo para ter um cuidado básico comigo, eu já preciso ligar o sinal de alerta. Eu já preciso identificar que realmente eu não estou tendo esse autocuidado. E aí é uma oportunidade de melhoria. Obviamente que a gente precisa, de fato, trazer isso para o campo da consciência. Até então a gente estava levando, né, levando como se fosse algo normal, né? Por muito tempo a gente entende que é algo normal, que é algo, não, é por conta da rotina, por conta do trabalho, mais pra frente a gente dá uma atenção para isso. Não, a gente pode trazer para o campo do consciente a qualquer momento. E trazendo a gente já consegue identificar oportunidades disso, né? Aprendizado sobre prioridades é um ponto muito importante também, porque a gente precisa avaliar, fazer autoavaliação e avaliar quase que diariamente o que é prioridade no trabalho, o que é prioridade na família, o que é prioridade na casa e, por que não, o que é prioridade conosco também. Então, esse aprendizado, esse reaprender o que é prioridade no meu dia, isso é uma avaliação que a gente precisa fazer, né? Se não diária, mas semanal. O que vai ser prioritário? Eu vou dar dicas no final do vídeo de como você organizar isso, tá?
desenvolver estratégias de equilíbrio, né? A gente sempre fala por aqui, há um bom tempo eu venho falando sobre o equilíbrio entre as principais áreas, o quanto isso é importante, né? Então, enfrentar isso de frente, né, como uma oportunidade para a gente desenvolver, de fato, essa priorização, né? Estabelecimento de limites, o quanto é importante a gente estabelecer limites também, limites saudáveis, né? Então, entre as responsabilidades profissionais, pessoais, familiares, definir limites claros, né? Um curso muito interessante que eu posso compartilhar com vocês é o curso de gestão de tempo, né? O quanto isso nos ajuda a administrar a rotina, administrar as atividades, não só da vida profissional, tá? Mas a vida pessoal também, familiar. Então, o quanto é importante um simples curso, né? Que esse curso você encontra até gratuitamente na internet, de gestão de tempo. Você consegue trazer um novo olhar para suas atividades, para suas rotinas. Então, a partir dessa gestão de tempo, a gente consegue estabelecer limites saudáveis para as nossas rotinas e as nossas atividades diárias, seja no campo profissional, no campo pessoal, familiar, enfim. A gente, como mulher, a gente tem diversas áreas, né, que precisam ser administradas. Então, a partir desse curso, é uma dica muito bacana para a gente começar a trabalhar essa administração, né? Esse estabelecer limites saudáveis. Obviamente que o autoconhecimento, né, o quanto a gente fala hoje em dia sobre o autoconhecimento, a gente se conhecer, a gente entender os nossos limites, entender as nossas vulnerabilidades, e sim, somos vulneráveis e tudo bem, nós não somos super mulheres, mas nós somos, antes disso, antes de ser mulher, somos seres humanos. Então a gente tem que lidar com as nossas vulnerabilidades, com as nossas frustrações, com os nossos limites, até onde eu vou. Passando desta linha, já começa a ficar muito delicado para mim. Então, eu sabendo o meu limite, fica muito mais fácil de administrar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de rotina, né? Então, o autoconhecimento promove isso. Se você ainda não teve a oportunidade de se aprofundar, né, no conhecimento de si, fica aqui um convite para você se conhecer um pouco melhor, você tem que estabelecer, entender até onde você pode chegar, quais são suas habilidades, quais são suas competências, quais são suas virtudes, quais são suas qualidades, quais são seus pontos a melhorar. Poxa, o quanto é importante. A gente não faz isso com a pessoa que a gente vai namorar, que a gente vai casar, a gente não faz uma avaliação, né? A gente não faz uma avaliação também da empresa que a gente vai trabalhar, a gente faz uma avaliação das amizades, dos lugares que nós vamos frequentar. Por que não fazer uma autoavaliação nossa também, né? Além do autoconhecimento, lidar com muitas responsabilidades, né, com múltiplos papéis, pode impulsionar a gente também, né, como oportunidade, a buscar inovações, né? Então, o quanto é importante a gente estar atento em trabalhos que seriam manuais e que agora a gente já pode automatizar, a gente já pode inovar com maior eficiência, né? Então, aqui nada contra ou a favor que quem quer fazer de forma manual diversas atividades, muito pelo contrário, mas utilizar da tecnologia a nosso favor, né? O quanto a gente consegue colocar uma atividade que antes demandava muito tempo nosso para que seja feita de outra forma, enquanto a gente consegue administrar outras atividades. Então é mais nesse sentido de tirar essa sobrecarga de atividades que a gente tem no dia a dia. Além do que introduzir esse autocuidado, né? Pode ter impacto, pode não, tem impacto positivo em todas as áreas das nossas vidas, né? Maior produtividade no trabalho, relacionamentos com qualidade, multiplicar a sensação de bem-estar, né? E quem aqui não quer ter essa sensação de bem-estar consigo e promovendo, multiplicando ao nosso redor, né? O quanto é gratificante a gente fazer o bem para as pessoas que estão próximas, ver que as pessoas estão usufruindo de bem-estar, né? Além da gente estar com esse sentimento de bem-estar, também promover isso ao próximo, né? Além disso, enxergar a falta de tempo como uma boa oportunidade, né? Pode levar a uma mudança de perspectiva, né? Então, se a gente antes pensava, poxa, com uma tristeza ao falar, né? Eu não tenho tempo de me cuidar porque eu tenho que me dedicar à família, ao trabalho, à casa, aos filhos, né? Isso com um sentimento de tristeza, de vitimismo até, né? Quando a gente muda a nossa forma de pensar
no sentido de ter um mindset de crescimento, né? Ter um mindset voltado para a oportunidade, né? Então, quando a gente não tem, quando a gente tem algum desafio na nossa vida, quando a gente começa a ver esse desafio como uma oportunidade e não mais como vitimismo, como sempre foi dessa forma, então é assim que é, né? Muitas vezes a gente passa por esses pensamentos, né? Então, o quanto é importante a gente ver oportunidades em cada dificuldade, em cada desafio, né? A gente tem aí uma massa cinzenta, que é uma máquina. Nosso cérebro é uma máquina, né? Então, a gente consegue transformar ele a qualquer momento. A gente consegue reprogramar, a gente consegue criar um novo treinamento para ele a qualquer momento. Basta a gente querer. Basta a gente identificar os desafios como oportunidade e, opa, um sinal de alerta. Vamos lá, vamos transformar isso. Vamos reprogramar essa forma de pensar, porque vai dar certo, né? Não estava dando certo até agora, então a partir de agora a gente faz de uma outra forma diferente para que comece a dar certo, tá? E isso vem essa mudança de perspectiva. Quando você está num ambiente fechado, né, onde você não tem abertura para sair desse ambiente, você só vê essa perspectiva. Você não consegue ver que lá fora tem sol, você não consegue ver que lá fora tem diversos caminhos a seguir, você não consegue ver que lá fora tem ruas, tem pessoas diferentes, tem pessoas para fazer o bem. Você fica trancado em um ambiente onde você não tem novas perspectivas. É aquilo e pronto, e acabou. E isso é muito triste, né? Mas hoje, que bom que existem as redes sociais, a internet, porque mesmo você estando dentro desse ambiente, sem sair de casa, você já pode ter acesso a muito conteúdo bom, a muito conteúdo que vai fazer total diferença na sua vida, te mostrando novas perspectivas. E esse conteúdo traz para você justamente esse ponto, nova perspectiva dessa frustração, desse sentimento ruim de não ter tempo para praticar o autocuidado, porque está se dedicando a 35 mil coisas ao mesmo tempo e não tem tempo de fato para incluir mais uma, né? Nesse conteúdo você começa a abrir a mente no sentido de, opa, pera lá, não é bem assim, tem saída, tem alguns caminhos que eu posso seguir para conseguir melhorar, né? E eu já passei por diversas situações nesse sentido, né? O meu cabelo é um exemplo disso, né? Recentemente eu consegui modificar o meu cabelo. Meu cabelo era sempre preso, sempre com rabo de cavalo, com coque, né? E isso me trouxe muita frustração e isso mexe muito com a autoestima da mulher, o cabelo em si, né? Então eu tinha tempo para cuidar, para levar um cachorro para tomar banho, eu tinha tempo para fazer compras, eu tinha tempo para arrumar a casa, eu tinha tempo para fazer diversos desafios aí, cumprir diversos desafios no trabalho, eu tinha tempo para tudo, eu só não tinha tempo para ir fazer o meu cabelo. E aí entra numa questão muito individual, né? Será que é a falta de tempo? Ou será que eu estou colocando obstáculos nisso? Será que não é uma crença? Será que não é uma justificativa? Será que não é algo muito mais profundo? Será que esse não tenho tempo para me cuidar não é a ponta do iceberg? Tem muita coisa, né, atrás desse não tenho tempo. Eu não vou entrar profundamente nesse momento, tá? Nessa questão. Mas sim, como psicóloga, vocês sabem, trabalho com pessoas aí há mais de 15 anos e tem muitas crenças, muitas frases que as pessoas falam que é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa por trás, tem muita coisa escondida que a gente vai descascando. Sabe a cebola? Quando a gente vai tirando as camadas até chegar no centro? Então, eu não tenho tempo para me cuidar, ou não tenho dinheiro, ou não sei como fazer. A gente vai tirando as camadas até chegar na crença principal, na base, né? Então, eu passei por isso nesse sentido, né? Hoje, esse mês eu não vou conseguir fazer, deixa para o mês que vem. Mas eu tenho que ir numa cabeleireira X que fica longe da minha casa, então não vou fazer por agora. Esse mês não tem como porque tá muito corrida a agenda. Ou esse mês estou meio apertada. Enfim, né? Eu também já passei por isso, né? Eu sou mulher, assim como você que tá vendo esse vídeo, tem todas as suas questões do passado, tem todas as suas questões da rotina do dia a dia e tem todas as suas questões de crenças também, né? Então, a gente precisa abrir mão de muita coisa para que muita coisa
comece a se transformar, né? E eu precisei deixar um pouco de lado alguns pontos para realmente conseguir, né, fazer essa transformação. E não vou entrar também no tema de transformação de dentro para fora, porque isso é um outro ponto que a gente precisa aprofundar mais para frente. Desses pontos, né, durante o vídeo, eu tô trazendo muitos questionamentos e muitas provocações no bom sentido, justamente para você trocar comigo, tá? Então, nos comentários, o que eu for falando para você que você entender como interessante, pode colocar lá nos comentários que eu vou ler todos e responder todos, prometo. E vou criar conteúdos em cima disso também, tá? Através de conhecimento em si, né, que seja, ou através de conhecimento com pessoas, né, que eu atendo e que eu trabalho há tanto tempo, e das minhas próprias experiências. Então, o que eu colocar, né, aqui como só uma provocação e não me aprofundar e você entender como interessante esse tema, pode colocar nos comentários que com todo carinho e todo amor a gente vai falar sobre, sim, eu trago um material muito bacana pra gente falar. Mas, voltando, né? Quando a gente fala sobre não tenho tempo de me cuidar, né, porque eu tenho que me dedicar ao trabalho, à família e à casa, né, podem haver diversas preocupações, né. Uma delas é a sobrecarga de responsabilidades profissionais, né. Então, eu não sei se você passa por isso ou já passou por algum momento, né, nessa sobrecarga de responsabilidade na tua profissão, na tua carreira, na tua função, no teu cargo, na empresa que você tá ou que você esteve, né. Por exemplo, né, o que eu ouço muito falar. Meu trabalho demanda muito tempo e energia e sinto que não posso me dar ao luxo de dedicar tempo a cuidados pessoais sem comprometer meu desempenho profissional, né? Então isso acontece também no sentido de, poxa, eu tô me dedicando muito ao trabalho, eu acordo sem energia, eu vou dormir, eu desmaio praticamente na cama. Então, isso pode acontecer, né? Além disso, além da questão profissional, a questão familiar também pesa muito. Pressão, né? Aquela autocobrança e a pressão do externo também, de atender essas necessidades da família, né? Então, por exemplo, minha família depende de mim e sinto uma pressão constante para atender as necessidades da minha família, né? Não consigo encontrar tempo para mim mesmo sem sentir que estou negligenciando a minha família, né? Então isso já é um caso de autocobrança, né? Que eu não vou me aprofundar, mas terão aí, eu quero que você comente aí se você lida bem com essa questão de autocobrança. Já tive pacientes e já tive pessoas próximas que sofriam e sofrem muito com a autocobrança, que é muito mais pesada às vezes do que uma cobrança do lado externo, né? Então essa autocobrança de ter que suprir a todos, a todo momento, isso também fere a nossa autoestima, né? Isso faz com que a gente se sinta frustrado. Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir atender a todo mundo a todo momento, né? E então vão acontecer algumas questões que realmente vão deixar a gente frustrado e vai mexer muito com a nossa autoestima, tá? Além disso, outros pontos importantes aqui são as expectativas sociais, né? Então, quantas vezes eu não ouço falar? Sinto que as expectativas das pessoas sobre o meu papel impedem de priorizar o meu bem-estar, né? Então, o tema bem-estar, ele vai além, né? É como se não fosse algo importante, né? O bem-estar é algo que, depois eu vejo, fica para depois. Então, isso, essa expectativa, né, da sociedade, e que a gente acaba trazendo pra gente também, como verdade absoluta, isso atrapalha nesse processo, né? Como que eu vou ser uma boa esposa se eu não estou bem comigo mesma? Como que eu vou ser uma excelente profissional se eu não estou bem comigo mesma? A gente pode até fingir por um bom tempo, tá? A gente pode esconder por um bom tempo. Mas num determinado momento isso cai porque a gente não consegue suportar. E nada de errado com isso. Somos seres humanos, tá? Falta de suporte. Então, quantas vezes, né, não tenho suporte suficiente para dividir as responsabilidades e isso me deixa sobrecarregada. Não vejo como posso encaixar o autocuidado na minha rotina, né? Tudo que a gente vem falando até agora. Como que a gente vai encaixar um autocuidado na rotina que já está insana, né? É o que eu mais ouço falar. Eu estava fazendo um trabalho social onde eu ouvi muitas mães falando: poxa, Jaque, como que eu vou cuidar de mim? Não tenho tempo. Eu não tenho tempo de cuidar de mim. E o não ter tempo, como a gente já falou um pouquinho atrás, tem muito conteúdo pra gente falar sobre, mas o não tenho tempo é a ponta do iceberg, né? Às vezes o bem-estar foi deixado de canto, né, como a gente acabou de falar.
Às vezes o bem-estar não é algo importante, não foi algo que eu fui educada para dar importância, existe esse lado também, né? Então, engole choro, isso é frescura, né? Levanta, né? Então, deixa pra lá, né? Esse sentimento que você tá tendo não é importante. O importante é suprir as necessidades das outras pessoas, né? Acho que isso é o que mais eu ouço falar aí, e com quem eu converso e com quem eu atendo, porque o outro estar bem é muito melhor, a sensação é muito melhor que o outro esteja bem do que eu estar bem comigo mesmo. E isso é muito pesado para quem é da área da saúde mental, é muito pesado ouvir isso, tá? É muito pesado porque você ter uma preocupação maior com o externo do que com você é muito cruel, essa é a palavra, tá? Poxa, Jaque, mas eu não vou me preocupar com o outro, com o bem-estar do outro? Obviamente, a gente precisa promover, lembra que eu falei há um tempo atrás? A gente precisa promover o bem-estar entre as pessoas que estão conosco, só que a gente não pode esquecer da gente. A gente precisa estar bem pra gente promover. Como que a gente vai promover algo que nós não temos? Fica difícil, né? Então, falta de suporte realmente é um ponto que pega muito, porque muitas mães não têm o suporte que precisa, muitas mulheres não têm o suporte que precisam, né? E a gente sabe disso, você deve passar por isso, ou deve conhecer alguém que passe por isso. Então, quanto essa falta de suporte pesa muito, 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 muito pra gente administrar melhor a nossa rotina, né? Crenças limitantes nem se fala, né? Esse ponto de crenças limitantes são algo que eu acredito, mas que me limita, né? Aliás, é algo que eu acredito e no que eu acredito me limita. Então eu não consigo dar o próximo passo porque eu tenho essa crença. Essa crença me limita a conquistar algo maior, né? Algo melhor, vamos dizer assim. Então, um exemplo que eu posso trazer de uma fala é: cresci acreditando que o autocuidado é egoísta. Mudar essa perspectiva é difícil e continuo a priorizar os outros em detrimento de mim mesma. Que a gente acabou de falar. Como que a gente vai pensar no bem-estar do outro se a gente tá se a gente não tem isso com a gente, se a gente não tá trabalhando esse bem-estar conosco mesmo, né? Falta de habilidade de gerenciamento de tempo é um outro ponto que a gente acabou de falar. E assim, esse pra mim é o mais simples de todos, porque quando a gente faz um curso simples de gerenciamento de tempo, a gente já consegue ter assim perspectiva totalmente diferente do que a gente tinha antes, tá? Mentalidade de priorização única. Tenho uma mentalidade de uma coisa de cada vez e sinto que o autocuidado é um luxo, que não posso me dar ao luxo de ter agora, né? Quando a gente pensa em autocuidado ou autoconhecimento, a gente pensa sempre de que é muito caro, de que é coisa pra rico, né? Eu já ouvi também. É coisa pra quem trabalha, que passa, né? Eu já ouvi tanta coisa, e se as pessoas pensassem o quanto é simples e o quanto é básico essa questão de autocuidado, né? Fazer a unha em casa é um autocuidado, fazer uma sobrancelha em casa é um autocuidado, colocar um brinco é um autocuidado. E o que isso vai me custar? Milhões? Uma fortuna? Quanto a gente gasta com uma pizza sexta-feira? Quanto a gente gasta com um presente para alguém, que às vezes a gente prefere presentear essa pessoa para ela ficar bem, ao invés de me presentear com um cuidado, né? Então veja, os valores estão muito divergentes, né? Culpa associada ao tempo pessoal. Já ouvi também. Sinto culpa quando tiro tempo para mim mesma, como se estivesse desconsiderando as necessidades dos outros. Essa culpa me impede de me dedicar ao autocuidado. A culpa, ela nos impede de muitas coisas, tá? A culpa, ela nos impede de avançar. A culpa é uma palavra que a gente precisa aprofundar também mais pra frente. Mas a culpa, ela destrói. A culpa, ela destrói, ela tem um poder muito grande de destruição, diferente da responsabilidade. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre culpa, coloca nos comentários que a gente vai falar só sobre esse tema e tem bastante conteúdo sobre. Então, vejo o autocuidado como algo dispensável, né? Não percebo os benefícios tangíveis o suficiente para justificar a priorização desse tempo na minha vida, né? Então, tenta ficar por mais de 2 anos sem praticar o autocuidado,
para você perceber os seus resultados, para você perceber como vai ficar a sua autoestima e, quiçá, como vai ficar a sua saúde mental. Então, quando você não vê resultados tangíveis ou benefícios tangíveis, né? Realmente, na saúde mental, a gente tem que ter um tempo de maturação, tá? E isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que com 2, 3 meses, 4 meses já vê um avanço gigantesco que 3, 4 anos de terapia com outra pessoa não, né? Então varia muito de pessoa para pessoa. Mas eu te garanto que com 21 dias isso é comprovado, tá? A partir do momento que você começa a praticar novos hábitos, por 21 dias, a gente já consegue ver diferença, tá? Então, com o autocuidado não é diferente. Se por 21 dias você praticar, nem que seja 5 minutos por dia de um cuidado com você, você já vai identificar a diferença gigantesca no seu dia a dia. E aí, deixa de ser intangível para o tangível, que você vai perceber no seu físico, você vai perceber no seu emocional, na produtividade, na sua rotina. Então você já vem para o campo do palpável, né? Então, quando alguém falar com você, ou até mesmo se você se pergunta, poxa, não vejo o autocuidado como algo que eu preciso focar, isso aconteceu com muitas pessoas e por isso que muitas pessoas estão no momento em que estão, tá? Então, não vou me aprofundar aqui em crises de ansiedade, pânico, depressão, porque não é o tema. Mas coloquem nos comentários também o que você gostaria de falar, se aprofundar. Inclusive, se tiver dúvidas, tá? Sobre esse conteúdo, sobre outros temas que a gente tá falando aqui, coloca lá nos comentários pra gente conversar com certeza, tá? Falta de conscientização sobre bem-estar pessoal, então eu acho que entra muito nessa visão que nós temos do bem-estar, do autocuidado, né? Então, não estou totalmente ciente dos impactos negativos que a falta de autocuidado pode ter na minha saúde física e mental a longo prazo, né? Você pode ter certeza, quem está deprimido hoje teve falta excessiva de autocuidado. E não só, mas pode ter começado por isso, tá? A causa pode ter começado por falta de autocuidado, né? Então, eu só não vou garantir porque nós temos diversos casos, né, e são diversos motivos. Mas a falta de autocuidado é um dos maiores, né, causadores de depressão e de tantas outras patologias na saúde mental, tá? Bom, o que a gente não pode fazer, né, em relação a isso? Negligenciar totalmente o autocuidado. Então, existem coisas que dá para esperar, mas tem coisas que não. A gente precisa estar bem. A gente precisa ter equilíbrio. Esse é o nosso desafio diário. Equilíbrio nas diversas áreas da vida. Então, negligenciar o autocuidado é um risco. É um risco altíssimo que você pode pagar muito caro lá na frente, tá? Culpar constantemente as responsabilidades externas. Ó, a culpa aí de novo, né? O quanto a culpa pode ser destruidora de muitas mulheres, né? Eu não posso me culpar por tudo que acontece no externo. Ponto. Não posso. Eu posso administrar as responsabilidades. Isso posso. Mas a culpa, ela pode acabar com a vida de um ser humano. E isso porque eu acompanho muitos pacientes e muitas pessoas. E eu sei que a culpa é capaz, tá? Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, a gente volta a falar, coloca nos comentários aqui, tá? Recusar ajuda ou delegação de tarefas. Tem gente que realmente se considera uma super mulher e pensa, não vou aceitar ajuda. Não, pode deixar que eu faço, às vezes de forma inconsciente, tá? Eu ia falar foi treinada, não. Ela foi educada para dar conta. E esse ser treinada para dar conta traz consequências. Recusar ajuda ou delegar tarefas é um desses pontos, tá?
Então a gente precisa identificar a causa dessa recusa e de delegar as tarefas para a gente começar a trabalhar em cima disso, tá? Adiar constantemente o bem-estar pessoal aconteceu comigo, eu compartilhei com vocês, né, o adiamento, né, dessa mudança aí no meu cabelo, por exemplo, né, isso foi só um exemplo, tá, de tantas outras situações que eu passei, mas o quanto isso é danoso pra gente. Ignorar sinais de estresse e exaustão é outro ponto aqui que prejudica a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, se nós estamos estressados, se nós estamos exaustos, precisa ter uma atenção maior, tá? E todos esses pontos, tópicos que eu não estou me aprofundando, se você quiser comentar, quiser indicar alguma coisa, pode, a parte de comentários fica livre, tá? E eu vou ver todos e responder todos. Só que eu não posso entrar em todos agora, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a ideia é a gente conversar sobre todos esses tópicos de forma profunda, mas obviamente no que vocês entenderem que é interessante para a vida de vocês, tá? Permanecer em uma mentalidade de vítima, né? Então, atribuindo a falta de tempo exclusivamente às circunstâncias externas, pode levar a uma sensação de impotência e falta de controle da própria vida, né? A única coisa que a gente tem controle é das nossas atitudes. As atitudes do outro a gente não tem controle. Então, a gente precisa de fato tomar as rédeas das nossas vidas, tá? Subestimar a importância do autocuidado, que a gente já falou aqui também, e evitar buscar soluções práticas, né? Então, quando a gente evita essa busca dessas soluções, a gente prejudica também. A gente tem que contar com o apoio de uma rede social, né? Quando eu falo uma rede social, são pessoas com quem a gente pode contar, criar limites saudáveis, que a gente falou lá atrás, né? E isso acaba, quando a gente começa a abrir a nossa perspectiva, abrir a nossa mente para outros caminhos, isso faz com que a gente acabe com esse ciclo de sobrecarga, tá? E a sobrecarga é muito danoso pra gente, tá? Muito danosa pra gente. Então, o que a gente pode fazer, né? Priorizar conscientemente, fazer uma priorização consciente, né? De fato, isso dá para esperar, isso não dá para esperar, isso é urgente, isso não é. Isso vai ser para agora, isso pode ser daqui 30 minutos. Isso pode ser para amanhã e isso pode ser para a semana que vem, tá? Conceitos básicos de gerenciamento de tempo que vocês podem, que eu já dei aí uma dica de fazer esse curso, qualquer curso aí de gerenciamento de tempo, obviamente que você identificar a melhor avaliação, mas são cursos simples, enxutos e que nos ajudam aí por uma vida, tá? Além disso, identificar as oportunidades de autocuidado, né? Estabelecimento de limites claros, delegação de tarefas. Se você não consegue delegar, é um ponto de atenção, identificar o porquê desse obstáculo, né? O porquê que eu não consigo delegar tarefas. Além disso, planejamento eficiente do tempo, uma comunicação clara, quebra de tarefas em etapas menores, isso também traz, tá? Quando você estuda gerenciamento de tempo. Comprometimento gradual, um pouquinho por dia. Não leu nenhum livro no ano passado? Começa a ler um livro esse ano. Você já vai estar mais à frente do que o ano passado. Então, constância. Busca de apoio, obviamente, né? Ajuste de expectativa, a sua expectativa, não do social, tá? E também, eu vou compartilhar aqui com vocês, além do curso de gerenciamento de tempo, uma técnica aqui na prática, para que você consiga aí organizar um pouquinho a sua agenda mental, vamos dizer assim, né? O autocuidado ele não precisa ser complicado ou consumir muito tempo, tá? Pequenas ações consistentes e constantes ao longo do tempo pode ter um impacto significativo na saúde e no seu bem-estar, tá? Então, o pequeno passo que você pode começar para iniciar o processo de autocuidado, mesmo no momento em que você está com essa demanda insana de sobrecarga, é reservar alguns minutos do dia para praticar
a respiração consciente, né? Ou a atenção plena, que é o mindfulness, né? Então, aqui tem um simples exercício que eu vou compartilhar com vocês, tá? Encontrar um local tranquilo, né? Onde você pode se sentar confortavelmente, seja no trabalho, em casa, ou qualquer outro lugar que esteja acessível, tá? Sente-se confortavelmente em uma cadeira com as costas eretas ou numa posição confortável, tá? Feche os olhos, sinta-se à vontade. Eu prefiro, tá? Fechar os olhos, mas se você quiser ficar com o olho aberto não tem problema. Posição ereta, manter essa clareza na respiração é o que vai fazer a diferença, tá? Então, concentra-se na entrada do ar e na saída do ar. Não force a respiração, só observe. Então, respire profundamente e solte. Você vai sentir o corpo relaxar a cada respiração. Atenção no momento presente. Deixe de lado temporariamente as preocupações diversas da vida. Agradeça a si mesmo. Tire alguns segundos para agradecer a si mesmo, para você se dedicar a esse bem-estar. E comece com poucos minutos. Pode ser com 5 minutos de início, só para você começar a pegar o gosto por essa prática. Isso fez a diferença na minha vida e eu compartilho com você. Eu tenho certeza que se você se dedicar 5 minutos por dia, você já vai conseguir ver diferença aí no seu dia a dia, tá? Praticar respiração consciente por alguns minutos pode oferecer benefícios significativos para reduzir estresse, aumentar a clareza mental e promover um senso de calma, tá? E aí, gostou desse conteúdo? Eu espero que você tenha gostado. Salva ele para você retomar quando você achar necessário, tá? Compartilha com mais 2 pessoas. Eu tenho certeza que você conhece 2 mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas também com as diversas atividades, trabalho, família, filhos, estudos. Então compartilha com mais 2 pessoas, curte esse vídeo e comenta os pontos que você achou mais interessante e o que você gostaria de se aprofundar pra gente ter esse bate-papo aqui, tá bom?